Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula sobre gestão de recursos hídricos que a gente começou na sexta passada. Então, acho que tudo isso aqui a gente viu, né? Então, a gente viu que a bacia hidrográfica é uma região onde a água que ocorre escoamento superficial, né? Ou seja, é drenada dentro dessa área, vá para alguns corpos hídricos que estão ali naquela região, sejam nascentes, rios maiores. E a gente também falou da ligação desses rios uns com os outros e como que isso é dividido nas bacias, justamente para facilitar o estudo. Esses rios, esses lagos e essa água subterrânea são os nossos recursos hídricos, que é a água que está disponível para os usos, atividades humanas, usos domésticos, usos industriais, usos agrícolas, então praticamente todo o uso dentro do planeta provindo, né, dessa água disponível nesses locais. Por isso, desses locais deverem ser preservados e ter todo um cuidado, uma gestão, para que não falte água nesses locais. Eu falei da demanda que está cada vez maior, né? Então, assim, os usos da agricultura, a população crescendo, a demanda do uso dessa água vai cada vez aumentando. O que acontece? A oferta pode estar diminuindo por conta de séries de problemas que a gente vai comentar aqui, né? Então, aqui a gente falou alguns fatores na aula passada que podem afetar a quantidade e a qualidade da água. Então, a gente falou o aumento efetivo do consumo, que é o aumento dessa demanda, tanto o crescimento da população, quanto a expansão industrial, quanto o aumento da agricultura, áreas irrigadas na agricultura. A gente falou da distribuição inadequada das reservas hídricas, então tem locais que quase não se tem corpos hídricos, e também a distribuição espacial e temporal das chuvas, né, das precipitações que são muito irregulares. Então, tem regiões que chovem demais, outras que chovem de menos. Aqui mostrei para vocês como se dá o regime espacial de chuva. Aqui, o temporal, né, as épocas do ano em que chove mais ou menos em determinadas regiões do país. E aqui eu mostrei a divisão, né? Onde no Brasil se tem mais gente e mais corpos hídricos. Então a gente viu que locais como o norte tem muita água, mas pouca gente. Já no sudeste tem muita gente e pouca água, por isso que pode ocorrer escassez em alguns locais. A gente falou também sobre o uso inadequado do solo dentro das bacias hidrográficas, né? Então, essas regiões que vão receber chuva, se o solo não tiver saudável, se for um solo que foi devastado, que se cortou a vegetação, uma área que foi degradada, isso pode afetar a qualidade da água e a quantidade, por conta do local que está degradado não conseguir ter uma boa infiltração da água da chuva, e também por conta de levar muita sujeira para os corpos hídricos. Aqui, ó, áreas que estão de fato não conservadas, então você está tendo perda de qualidade tanto do solo quanto da água, quando você mata, quando você faz queimadas. Aqui, áreas que não tem nenhum mínimo de proteção, né? Quando eu falo proteção, é vegetação. Então, corpos hídricos requerem, ali, pelo menos nas proximidades, alguns metros próximos, tem uma margem florestada, né? Essas florestas vão proteger o corpo hídrico do sol, da evaporação, vão proteger os corpos hídricos dos sedimentos que chegam com a chuva, vão aumentar a taxa de infiltração da água de chuva, né? Uma série de questões importantes para preservar a qualidade da água do corpo hídrico e a quantidade. Isso é muito claro, por exemplo, você começa a observar os rios que passam em cidades que geralmente não têm vegetação, que recebem esgoto, recebem lixo. Eles são rios com pouca água e muito sujos, com uma poluição muito grande. Se você vai em áreas agrícolas também, que estão nessas condições, que o solo foi totalmente devastado, degradado, você removeu toda a vegetação do solo, você perde a parte orgânica do solo, que também é importante para infiltrar e para reter a umidade do solo, manter a umidade no solo. Então, são solos inférteis ou solos que sofreram um tipo de problema. Isso vai afetar a água também.
né? Porque quando chover, ele não vai infiltrar e também vai acabar sendo carreado, levado para a água da chuva. Aqui a gente falou da degradação da qualidade da água por poluições pontuais difusas. Difusa é a poluição proveniente da água da chuva, que ela é dispersa, você não consegue exatamente ver onde ela, né, a chuva passa e leva tudo. Então, não é um único ponto, ela é distribuída. O pontual é a poluição, por exemplo, você põe uma tubulação de esgoto aqui e lança esgoto nesse ponto do rio. Então, é uma poluição pontual. Eu tenho controle sobre ela. Baixíssimos índices de tratamento de esgoto são um dos grandes problemas, né? E também poluição com água da chuva que eu falei. E o assoreamento que é causado por esses sedimentos que vêm com a água da chuva, que acabam se acumulando na calha do rio e ocupando o espaço que deveria ser ocupado por água, começa a ser ocupado por solo, sedimentos. Você vai tendo ilhas de terra dentro dos rios. E também ocupações irregulares, né? A degradação socioeconômica, então populações carentes, populações que não têm acesso à água potável, não tem onde colocar o lixo, então acaba jogando lixo e esgoto no corpo hídrico. Então, às vezes, eles afetam eles mesmos e afetam também outras áreas. Um exemplo disso aqui é aquele caso, acho que do Rio de Janeiro, que foi esse ano, né? Início do ano, não sei se vocês lembram de ver no jornal, que do Rio de Janeiro estava tendo lançamento de esgoto próximos às áreas de coleta, então a população estava recebendo uma água muito suja em casa e que tinha um odor, porque começou a se proliferar algas, lembra da eutrofização? Começou a se proliferar algas, essas algas liberam umas toxinas que causavam odor na água e também a água não estava com uma turbidez, que é, né, níveis de purezas muito grandes. Ou seja, o tratamento convencional não conseguiu remover esse tipo de contaminação. Então, a gente tem isso também, nem sempre o tratamento é suficiente. E lá, os locais onde estavam sendo poluídos eram por conta de ocupações irregulares. Áreas que foram invadidas, a prefeitura não regularizou, então não passou tubulação, rede de esgoto, não tinha tratamento de água, não tinha coleta de esgoto. Então, não coletava o lixo, o negócio começou a ficar bagunçado, porque as pessoas começaram a jogar isso no próprio rio. Então, afetou uma cidade inteira, certo? Inteira não, os lugares que eram abastecidos por esse rio. Aqui, a gente começou a falar dos tipos de uso dos corpos hídricos, então mostrei nessa imagem o uso para irrigação da agricultura, o uso para tratar água e abastecer a cidade, o uso para pescar, para nadar, para recreação, o uso para produção de energia elétrica aqui nas barragens, né? Então a gente tem uma série de usos para alimentação animal e etc. Uso industrial, que é também um dos mais importantes e requer muita quantidade de água. E aí eu falei para vocês que cada uso tem uma exigência de qualidade. Por exemplo, eu vou beber água, essa água tem que estar o mais livre possível de impurezas que causam dano à saúde. Então, a água precisa estar potável, precisa ter passado por um tratamento, é a água que eu vou consumir. Já a água que eu vou lavar o chão da minha casa não precisa estar potável, né? Não requer que esteja potável, não vai causar danos à saúde do seu piso, né? Enfim, a não ser que seja uma água muito suja. Então, outros usos são menos exigentes, como, por exemplo, a navegação, a geração de energia elétrica. Talvez ela não está potável do ponto de vista microbiológico, mas, por exemplo, se ela tem excesso de algas, plantas aquáticas, vai afetar as barragens também. Se a água estiver eutrofizada, vai afetar a barragem. Na indústria, caldeiras tem que ter uma água livre de alguns íons, né? Alguns carbonatos, coisas que podem precipitar. A água tem que estar mais também livre desses sais, né, desses elementos possível. Então, cada uso vai ter uma exigência de qualidade. Por isso que, às vezes, uma água que está disponível para determinado uso, ela não está disponível para outro. A gente falou dos usos classificando como consultivo, que é quando você retira a água, utiliza uma parte dela e você perde uma parte dela. Você não devolve para o corpo hídrico o mesmo que entrou. Tá? E não consultivo é aquele que não tem consumo da água, por exemplo, a navegação, você não está consumindo água nessa atividade. Aí eu mostrei aqui alguns exemplos, né? E mostrei também como
que se dá, tanto de água usada no Brasil, e também quantos por cento, né, para cada atividade, para cada uso. O uso que mais utiliza, mais consome água é a irrigação, né, 67,2% desse total. Vamos ver quanto que dá. Deixa eu ver se tem uma calculadora perto. Então, ó, 1.109 vezes 0,67. Ó, 745.248 metros cúbicos por segundo que são utilizados na agricultura, só para irrigar a agricultura. E aí os outros são uma taxa menor, né? Tipo, mas ainda assim, a gente tem a pecuária com uma grande uso também, em torno de 11%, o abastecimento urbano 9%, a indústria quase 10%, né? E a gente tem também abastecimento rural, termoelétricas, né? Que são uso de mineração que gastam menos água. E aí eu queria trazer na questão do consumo da água, né? Principalmente os usos consultivos, que são aquela conta que a gente deve fazer da água que está embutida nas coisas. Por exemplo, imagine, né? Eu falei aqui nessa informação, lá um dado da ANA, né, e dos relatórios da Water Footprint, que criam relatórios de uso da água, que são muito relevantes, são importantes, são, como é que fala, seguros, dados seguros, né? E aí a gente tem o seguinte, ó, que a cada 1 quilo de carne você tem um gasto para a produção de 15.400 litros. Fala, puta que pariu, como assim? É água demais. Da onde vem tanta água para esse 1 quilo de carne? Quando a gente fala dessa água embutida, que é a quantidade que você gastou no total, desde quando essa vaquinha nasceu, ela precisou beber água, ela precisou comer. A gente vai contar, por exemplo, que a vaca comeu, sei lá, ração de soja e de milho. Na produção da soja, eu também tive gasto de água, eu irriguei a pastagem lá de soja, então eu gastei água para produzir a soja, que depois foi usada para alimentar o gado, ou seja, né, eu produzi comida para alimentar outra comida. Então, eu conto a água também que foi gasta no abate desse animal. Então, assim, gerou muito sangue, muitos efluentes, a lavagem desse local foi um gasto muito grande. No próprio frigorífico também gastei água para poder manter, né, essa carne em bom estado, tive que refrigerar. Eu consumi água nas dependências da indústria. Então, é a água que eu gastei total. Toda a água gasta para, de fato, eu conseguir ter a produção de 1 quilo de carne. E aí, para outros animais são menores, né? Então, aqui a gente tem um gasto bem menor para carne de porco, em torno de 6 mil litros, para carne de frango, em torno de 4.300 e pouco, então é menos do que a vaca. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, não estou falando isso para impactar ninguém, né? De fato, a gente sabe que a agricultura, boa parte do que é produzido na agricultura não é para alimentar humanos, é para alimentar o gado, para poder alimentar o humano de novo. Ou seja, boa parte da devastação que eu tenho, da degradação ambiental, né, do uso das áreas para agricultura, acabam sendo um problema, sim, eu ter um excesso de produção de carne, porque o gado em si ocupa uma área muito grande, e ainda boa parte das outras áreas que estão sendo utilizadas são também para alimentar o gado. Então, não estou dizendo para ninguém parar de comer carne, mas reduzir o consumo de carne, sim, evita e reduz grande parte de impactos ambientais, né, que a gente já comentou desde o início. Tá? Então, se não precisa se tornar um vegetariano, nem um vegano, de hipótese alguma, eu não sou, mas eu tento reduzir o consumo, não precisa comer carne em excesso. Existem outras fontes de proteínas vegetais ou até mesmo de ovos e leite. Então, não tem necessidade de comermos tanta carne assim. Tá? Então, é só um questionamento. E eu também, às vezes, opto por carnes de outros animais, né? Além da vaca. O uso também, o consumo de outros alimentos vegetais, aqui a gente não tem todos, mas também a gente está reduzindo o consumo de água. Tá?
E aí não para por aí, né? Aqui eu coloquei o consumo em outros tipos do abastecimento industrial. Outros tipos de indústria, quanto de água gasta, né? Aqui, por exemplo, para você laminar o aço na indústria metalúrgica lá, você tem um gasto mais ou menos de 85 litros de água por quilo de aço que você está produzindo. Indústria têxtil é uma das indústrias mais impactantes que temos, né? Que é a produção das roupas, do tecido. Para vocês terem uma noção, a indústria têxtil tem um gasto mais ou menos de 1.000 litros por quilo de tecido. Então, um processo, é que você conta desde, sei lá, se for uma blusa de algodão, igual essa que eu tô aqui. Eu tive o gasto com água para produzir o algodão, eu tive o gasto com água para criar o fio, para fazer a lavagem, a tintura, peças que são tingidas, se gasta uma quantidade gigantesca de água no tingimento. A tinta que é utilizada muitas das vezes são tóxicas, então elas ainda contaminam a água. Então é uma indústria muito impactante, que gera muita poluição, gera muito gasto de recursos naturais, principalmente recursos hídricos. Saboarias, que são a indústria de sabão, gastam em torno de 2 litros por quilo de sabão. Usinas de açúcar, 75 litros por quilo de açúcar. Pelo menos essa indústria geralmente reutiliza, né, a vinhaça, que é o efluente, para a irrigação da própria cana-de-açúcar. Fábrica de conservantes, cervejarias, né, 20 litros por litro de cerveja. Então, é só para vocês terem uma noção do quanto de água é gasto em cada setor, na agricultura, né, na indústria, na nossa casa. Olha aqui mais ou menos para vocês terem uma noção de quanto de água é gasto, né? Então, esse é um estudo de 2007, está mais atualizado, mas eu não creio que tenha tido tantas alterações. Ele mostra aqui quais locais, quais atividades domésticas que mais gastam água. Então, quem ganha aqui em primeiro lugar é o vaso sanitário, a descarga, né? Tem vasos, principalmente instalações mais antigas. Tinha um prédio que eu morava em Brasília que era uma instalação muito antiga. Então, cada descarga que eu dava ia embora mais ou menos em torno de, acho que era 50 litros de água por descarga, era uma quantidade muito grande. Hoje em dia a gente já tem, assim, uma melhora, vasos mais modernos, instalações sanitárias mais modernas que conseguem ter um melhor reaproveitamento. Torneiras também, né, mas nem todos os locais têm esse tipo de instalação e acaba tendo um consumo de água muito grande. Chuveiro também, né, louça, acho que aqui em primeiro lugar vaso, chuveiro, louça, lavatório, roupa, né? Eu achei pouco. Eu acho que roupa gasta mais. E aí aqui entra também um dos questionamentos que é o reuso da água. Por exemplo, aqui na nossa casa, água do sanitário não dá para reutilizar sem, né, um tratamento, porque tem fezes, que é a água que a gente chama água negra. Mas, por exemplo, chuveiro, lavatório, máquina de lavar, né? São águas que dá para a gente reutilizar, porque são as chamadas águas cinzas, elas não têm tantos poluentes. Então dá para eu aproveitar e irrigar o jardim, dá para usar para limpar o chão, essa água. Então, instalações, construções mais modernas deveriam vir com esse sistema de reaproveitamento. A casa que eu pretendo construir para mim, eu pretendo reaproveitar essas águas cinzas de chuveiros, lavatórios e máquina de lavar para utilizar na irrigação do jardim. Né? Ainda assim, dá para fazer um tratamento e reutilizar para usos mais exigentes de qualidade, se você conseguir fazer um tratamento dessa água. Aqui é aquela questão que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Isso aqui, esse desenho simboliza uma bacia hidrográfica, né? Então, ó, cada galhozinho, por isso que eu falei que parece uma árvore, né? Então, aqui seria cada ponta de galho seria uma nascente, onde a água está nascendo, brotando ali do solo. Essas nascentes se encontram entre si e se ligam em riozinhos maiores. Então, ó, esse rio recebe água desse e desse. Esse recebe água dessa nascente e dessa nascente. Então, os rios vão se encontrando, né, se formando até chegarem, por exemplo, esse rio é o rio principal, que ele recebe a água de todos esses outros, por isso dele ser um rio maior, porque ele recebe mais água. Aí aqui no desenho a gente tem um símbolo, né, que eu coloquei aqui, por exemplo, que essa
essa parte aqui da bacia, o solo é utilizado para a criação de gado, então é uma área de pastagem de gado. Aqui a área é utilizada para cidades, então boa parte dessa região aqui é constituída de cidade. Aqui a gente tem uma cidade menor na bacia. No outro lado da bacia eu tenho uma região de floresta aqui na cabeceira e tem região também utilizada para plantação de soja, agricultura. O que eu quis mostrar? Que aqui um uso pode afetar o outro. Por exemplo, essa é a área em que se tem a melhor qualidade de água. Por quê? Porque é uma área de floresta. Lembra que a área de floresta, a água vai infiltrar, a água vai se manter mais limpa, porque as florestas servem, né, como se fosse um filtro para o rio e etc. Então, água limpa, qualidade e quantidade. Vamos supor que essa cidade coleta água dessa, uma água boa, limpa. Mas aí, essa cidade jogou esgoto no rio. Ainda tinha um lixão contaminando o rio aqui. E aí, a cidade de baixo vai lá e coleta a água contaminada da cidade A. Né? Então, a cidade B coletou água contaminada com esgoto da cidade A. A cidade B pode ter um problema com a água. Ou se não, essa agricultura usou muita água para irrigação, faltou água para a cidade, ou para a cidade B. Ou seja, se eu utilizo uma quantidade ou contamino, poluo a água, eu posso estar afetando outros usos, porque todos dentro dessa bacia estão usando a água dos mesmos rios, certo? E aí eu pergunto para vocês, como que o governo consegue administrar os usos dos recursos hídricos, né, prevenindo ou evitando essa geração de conflitos? Que tipo de ferramenta tem que evita que gere conflito? Que evita que esse cara suje a água que o outro vai usar? Ou que evite que esse cara colete toda a água e deixe de faltar para o outro cara aqui, que é a cidade? O que pode ser feito? O que é feito no Brasil? No Brasil, a gente tem um histórico, né? Muito antigamente, lá em 94, a gente tinha alguns códigos, né? Que era o Código Florestal, o Código Mineral, o Código das Águas. Só que eles não eram suficientes para a proteção dos recursos hídricos naturais, eles eram muito genéricos, né? Antes, as águas também, né, principalmente águas superficiais subterrâneos, eram tratadas como assuntos separados. Então, você não considerava que um era dependente do outro. Então, por exemplo, a água subterrânea era responsabilidade do Ministério, ambos eram da Agricultura, né, não tinha Ministério do Meio Ambiente, e era um Código de Minas, e o outro Código das Águas, só para águas superficiais. Então, essas divisões, essas separações, a falta de um Ministério de Meio Ambiente, fazia com que se tivesse muito problema na gestão, né? Isso causava muitos conflitos e às vezes usos indevidos. Somente, né? O Código das Águas, né? Foi criado lá em 94, que é aquele que eu mostrei anteriormente. Ele tratava então que os recursos hídricos eram um bem público de uso comum e dominicais. Mas ele também considerava parte como privado, né? Com a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a que eu falei que hoje é a principal lei, né, sobre os recursos hídricos, que ela foi criada em 97, ela trouxe que o recurso hídrico é um bem público, né? Então, não é porque tem um rio passando na sua propriedade que ele é seu, tá? Então, o corpo hídrico, ele é de todos, ele vai ser utilizado por todos, então, o meu uso não pode afetar o do outro. Nossa lei é baseada no modelo francês de gestão de recursos hídricos. Então, né, nosso código, nossa lei é uma cópia do francês. Os fundamentos da lei, né? Então, aquilo que eu falei, a água, né, os recursos hídricos são bem público, de domínio público. Ele é um recurso natural limitado, é considerado limitado por conta daquelas questões de escassez, e ele também é dotado de valor econômico. Por exemplo, metade do refrigerante é água, então tem um valor econômico. Estou pagando pelo refrigerante. Uso prioritário dos recursos hídricos. Em caso de escassez, faltou água, quais são os usos que têm preferência? Consumo humano e dessedentação de animais. Então, a irrigação fica de lado, a indústria fica de lado, a gente vai dar prioridade para consumo humano. A lei considera e gere os usos múltiplos, que são os usos múltiplos, uso da agricultura, uso doméstico, uso industrial e blá, blá, blá.
A bacia hidrográfica é considerada como uma unidade territorial, então boa parte é solo que está sendo utilizado para agricultura, para cidades, e essa lei tem uma gestão descentralizada. O que é isso? São criados comitês de bacia hidrográfica. Por exemplo, aqui em Verde a gente tem um comitê que vai gerir a bacia principal aqui, que abastece Rio Verde. Esse comitê vai discutir, vai decidir quem vai ser autorizado a coletar água, quanto de água vai ser autorizado. E esse comitê ele é formado por vários tipos de pessoas. Não é só, por exemplo, o poder público que toma essas decisões. O comitê de bacia hidrográfica ele é composto por representantes dos usuários, então vai ter pessoas da indústria ali, é representado pela parte da educação, então vão ter, por exemplo, professores, pessoas da universidade ali, vai ter gente do órgão público, vai ter gente do órgão privado. Então a ideia é que quem está tomando a decisão sobre o uso tenha, né, nesse comitê representantes de vários locais, de várias vertentes. Por isso da gente chamar uma lei democrática. Utilização racional dos recursos hídricos, ela prega, né? Então, assim, a lei, ela é toda escrita, toda voltada para um desenvolvimento sustentável. Então, evitar desperdício, utilizar de fato só a necessidade que é o necessário. Boas ações que mantêm a quantidade e a qualidade da água, como reflorestamento das nascentes, das margens dos rios, né? Manutenção, por exemplo, dentro das cidades, as pessoas deveriam deixar uma área permeável para a questão da água de chuva, uma série de coisas que vão se trazer aqui para o manejo, para a preservação das bacias hidrográficas, para que não tenha poluição do corpo hídrico e para que mantenha a qualidade e quantidade de água necessária para todos os usos, certo? E aí ela tem instrumentos, toda lei vão ter ali os seus objetivos, que são o que eu falei, o objetivo de todos poder usar, o objetivo de manter o conflito, de preservar, de fazer uso sustentável. E então o instrumento seria que ferramenta você criou para que você chegue nesses objetivos. E aí a gente tem os principais aqui, que é o enquadramento dos corpos d'água, outorga de direito de uso e cobrança pelo uso. O que é o enquadramento dos corpos de água? Imagina lá essa imagenzinha aqui, ó. Todos esses rios. Aqui eu separei o rio 1 como o rio principal, o rio A, o rio B. Então, ou seja, eu tenho vários trechinhos de rios aqui nessa bacia. O que eu vou fazer? Eu quero enquadrar. Então, eu vou dizer, por exemplo, o rio A, que vai, sei lá, daqui até o finalzinho, quando ele encontra o rio 1, eu quero saber qual é a qualidade dele, que classe que ele é. Classe especial seria um rio com ótima qualidade, uma água praticamente potável, que você poderia beber. Um rio classe 1 já não é um rio de uma área preservada, é um rio que já pode ter um pouquinho mais de contaminação. Um classe 2 seria um rio próximo, por exemplo, à agricultura, que recebe sedimentos e etc., fertilizantes. Um rio 3 e 4 seria um rio muito poluído, por exemplo, um rio que passa dentro de uma cidade. Então, por exemplo, esse rio aqui, ó, que está passando aqui próximo à cidade, eu poderia classificar ele como classe 4. Esse aqui da floresta como classe especial. Enfim, na verdade, como é classificado? Eu tenho que fazer um monte de análise dessas águas e ver qual que é a qualidade para poder dizer qual classe ele é. Mas a ideia geral mesmo desse enquadramento é para fazer o seguinte, vamos supor. Hoje, esse rio ele está como classe 3, que é uma classe ruim. Quase não se pode fazer uso dele. Eu quero que daqui 5 anos ele passe a ser classe 2. Então, que medidas de gestão eu vou fazer para ele ser classe 2? Ah, vou parar de jogar esgoto. Ah, vou reflorestar as nascentes dele. Vou reflorestar as margens dele. Então, quando eu falo enquadrar, eu propor várias medidas de gestão para poder classificar aqueles rios de acordo com o que eu quero. Então, vamos supor, eu quero que esse rio principal aqui torne-se uma classe 2. Se ele é classe 4 hoje, eu vou ter que criar várias medidas para que ele se torne isso.
De modo bem superficial, é mais ou menos isso que é o enquadramento. Mas não se preocupe que eu vou mandar os videozinhos da Ana explicando melhor sobre essas ferramentas. Para isso, né, para essa questão do enquadramento, eu tenho várias questões que são importantes para o comitê fazer. Quando eu falo do instrumento outorga, esse eu vejo como um dos mais importantes, porque a outorga é como se fosse a autorização para que as pessoas possam usar. Vamos supor que eu sou dona de uma área muito grande de soja e eu quero irrigar a minha soja. Eu só posso irrigar a minha soja se eu tiver outorga, se eu tiver essa autorização. No processo de outorga, eu vou ter que fazer um monte de estudos e aí o órgão ambiental que vai autorizar ou não essa outorga para mim. Então ele vai ver quanto de água eu vou usar, se o rio tem quantidade de água suficiente para eu coletar o tanto que eu quero, se essa quantidade que eu quero coletar não vai afetar os outros usuários. Então, outorga é uma autorização que considera todos os outros usos. Então, eles só vão me dar uma quantidade X que o rio suporta e que não afete os outros usos. Então, eu vou poder captar somente o que foi liberado nessa outorga. Os engenheiros ambientais vão atuar na produção dos estudos importantes aqui para a outorga, e também pode ter engenheiros ambientais dentro do órgão ambiental, como a ANA, né, ou o órgão estadual, que é quem vai autorizar ou não o estudo, né, de um outro que o outro fez, né? Então, vamos supor, se você se formar e for trabalhar na consultoria, você vai elaborar os estudos. Se você se formar e prestar um concurso público da ANA, você vai trabalhar como avaliador ambiental dentro da ANA. Então, você que vai pegar o estudo de quem fez e ver se está coerente ou não e vai liberar a outorga. Então, para o nosso curso, tudo isso é muito importante, né, de saber, de se importar, conhecer essas leis, porque se vocês prezam, por exemplo, por concursos públicos, é essencial que vocês tenham tudo isso aqui na ponta da língua. E, por fim, o último instrumento, que é a cobrança, que não está implantada em todo o Brasil, na nossa região ainda não é feito. Lembra que eu falei que a gente não paga pela água, a gente paga pelo tratamento? Quando se fala de cobrança, você vai pagar pela água. E também você vai pagar para lançar esgoto na água, para poluir a água também. Então, quanto mais você poluir, mais você vai pagar. E eu vejo esse como um dos instrumentos mais importantes, né? Porque como evitar desperdícios, como evitar que uns usem mais que os outros, eu vejo que a cobrança é um dos instrumentos principais. Eu vou mandar vídeos sobre cada um desses instrumentos que explique melhor sobre a lei. Mas eu sei que é muita informação nessa aula, né? Mas eu quero que vocês dê importância, né, principalmente para essas questões que eu falei, sobre a escassez de água, né, sobre como que é controlado, como que é utilizado, onde é que está a água que de fato pode ser utilizada. Né? A gente viu isso aqui nessas imagens. Como os usos do solo podem afetar a qualidade da água, né? Se eu estou lançando esgoto, se eu estou tendo uma área muito desprotegida, como que ela pode afetar na qualidade do rio, como que esse rio depois vai ser utilizado por alguém. Então, eu espero que eu tenha me feito entendida, porque essa é uma das disciplinas mais importantes que vocês vão ter, e ela vai ser ministrada para vocês lá no 9º período. Tá bom? Então vai demorar um pouquinho, mas quanto mais vocês souberem desde agora, mais vocês vão ter noção do que é o curso, se vocês de fato gostam do curso, se vocês querem trabalhar com isso no futuro, tá bom? Abraço para vocês.